Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse. Nós vamos ler hoje capítulo 2, versículos 12 a 17. Para quem está chegando hoje, nós começamos na segunda-feira uma série rápida e dinâmica sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Lá no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, nós temos um trecho onde Jesus envia 7 cartas, uma para cada igreja da Ásia. E essas cidades da Ásia, elas recebem essas cartas e nelas contém algumas instruções que não serviam só para aquela época, gente. Elas são completamente aplicáveis para os dias de hoje. Inclusive, estudar esses termos de Apocalipse nos ajuda a entender, a situar muitas coisas que estão acontecendo no mundo nos dias de hoje. Então, enquanto você abre a sua Bíblia comigo, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que a nossa transmissão alcance e abençoe outras pessoas também. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Aqui no canal também, gente, recentemente, começando a preencher também com algumas músicas, algumas canções. Fique à vontade para desfrutar e se encher da presença de Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. A terceira igreja que nós vamos falar é a igreja de Pérgamo. Já falamos da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e agora vamos falar da igreja de Pérgamo. E eu tenho aqui em todas as igrejas, vou sempre citar algumas curiosidades da cidade para vocês. Por quê? Porque Jesus, ele se revela para cada cidade de um modo muito contextual. Ele fala coisas que faz sentido para aquela cidade. Então, conhecer a história dessa cidade nos ajuda a interpretar um pouco do que Jesus queria passar através dessas 7 cartas. E olha que interessante, gente. A palavra Pérgamo, não por coincidência, tem a ver com o nome pergaminho. Pergaminho, todo mundo sabe o que é. Pergaminho tem a ver com Pérgamo, afinal, lá em Pérgamo havia uma das maiores bibliotecas do mundo. Alguns vão dizer que naquela época era a maior biblioteca do mundo. Aí tem alguns historiadores que vão dizer que era a segunda maior, que perdia para a biblioteca de Alexandria, lá no Egito. Porém, o mais importante é você entender que Pérgamo, ela foi a capital da Ásia durante 400 anos. E ela era, então, o maior centro cultural da Ásia. Gente, uma cidade ter uma biblioteca considerada a maior ou a segunda maior do mundo, isso era de uma riqueza cultural inigualável. Hoje é difícil nós mensurarmos isso, porque com uma coisa pela internet é muito mais fácil, e-book, redes sociais, Google, o conhecimento está muito disseminado, talvez nós não consigamos entender a profundidade disso. Eu quero fazer um exercício com vocês. Imagine um mundo onde não existe celular, onde não existe computador e onde não existe sequer os modelos gráficos impressos. Você não tem jornais, não existem revistas em profusão. Na verdade, escrever um livro era algo de altíssima tecnologia e raridade na época. Então, note que esse acúmulo de conhecimento dava uma grande vantagem cultural para a cidade de Pérgamo. E ela também é uma cidade que foi a primeira cidade a fazer o primeiro templo a um imperador vivo. Os imperadores normalmente eram homenageados após a morte, mas Pérgamo, ela homenageia o imperador Augusto no ano 29 a.C., primeira cidade a homenagear o imperador vivo. E a principal curiosidade aqui que eu tenho para vocês, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção na cidade de Pérgamo, é o seguinte, gente, lá em Pérgamo havia um culto pagão a Esculápio. Quem era Esculápio? Esculápio era o deus serpente das curas. Se você observar nos jalecos dos estudantes de medicina, muitas vezes tem um símbolo ali, neste símbolo contém uma serpente. Essa serpente é uma homenagem ao deus Esculápio. Né? Lá em Pérgamo havia um colégio de sacerdotes médicos e tinham 200 santuários espalhados por toda a cidade. É muito importante. Nós sabemos que naquela época
a atividade mística, atividade religiosa, era completamente misturada com a atividade medicinal. Não era algo laico como nós temos hoje, né? Hoje existe uma grande separação entre o que entendemos sobre ciência e fé, embora eu discorde dessa separação, mas naquela época não havia isso. Então, quem exercia a atividade medicinal naquela época eram os sacerdotes do deus Esculápio. E, gente, olha que interessante, versículo 12, já entrando no tema aqui, para nós aprendermos de Jesus o que ele falou para se dar para a igreja de Pérgamo, perdão. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes. O que é que isso simboliza para a gente? Havia um procônsul enviado para aquela cidade que tinha a autoridade dada por Roma, autoridade dada pelo Império Romano. E naquela cidade, o procônsul ele tinha autorização para matar ou para permitir viver. Quem lembra daquele filme Gladiador, né? Em que diante da arena, diante do desempenho do gladiador na arena, o imperador ele fazia o sinal de positivo ou de negativo, né? Ele ficava com a mão assim na horizontal, quem está olhando para a câmera aí, e aí se ele gostasse da apresentação, ele fazia o sinalzinho que a gente considera de legal, né? Sinalzinho de ok. Se ele não gostasse, ele fazia o sinal de negativo. Esse símbolo com a mão é uma representação dessa tal espada de dois gumes. Então, o procônsul de Roma, diante de um julgamento, ele pegava a espada de dois gumes, se ele virasse para um lado, ele permitia a pessoa viver, se ele virasse para o outro lado, ele estava condenando aquela pessoa para a morte. Agora, Tiago, por que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes? O que Cristo está dizendo é o seguinte: não tema as autoridades humanas, afinal de contas, eu é quem tenho a autoridade final sobre vocês. É claro que nesse momento aqui, gente, Jesus ele não está pregando uma rebelião social, não é isso. O que nós estamos vivendo aqui em Pérgamo, o que nós estamos explicando aqui em Pérgamo, é que lá havia uma perseguição ao evangelho, assim como em diversas cidades de toda a Ásia, e essa perseguição levava cristãos à morte. E muitos cristãos poderiam se sentir atemorizados diante do medo de perder a vida, o receio de perder a vida. Então Jesus está dizendo: olha, eu é quem tenho de fato a espada afiada de dois gumes que vai determinar no final se você vai morrer ou se você vai viver. Olha quão poderosas são essas palavras de Jesus para nos encorajar diante da perseguição. Às vezes nós pensamos que a sociedade tem a última palavra sobre nós, que a pressão social, a pressão das redes sociais tem a última palavra sobre nós, que a nossa família tem a última palavra sobre nós, que os nossos inimigos têm a última palavra sobre nós, mas a grande verdade é que Jesus é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, ele é quem determina o nosso destino. Primeiro versículo aqui, pega isso no teu coração. O teu destino está nas mãos de Deus. E aí o versículo 13 diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Quem lembra que eu citei ontem aqui, gente, sobre o trono de Satanás? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Preste bem atenção para esse nomezinho aqui, ó, Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quem estava aqui ontem já me ouviu falar, porém eu faço questão de reiterar. Tem circulado por aí alguns vídeos curtos de rede social, onde algumas pessoas pegaram esse trecho da Bíblia, onde, por exemplo, está sinalizado, ali está o trono de Satanás. E as pessoas subvertem esse versículo para dizer que nessas cidades em específico havia um trono físico de Satanás. Assim, olha, Satanás mora na cidade tal. Gente, a ideia não é essa, tá? Quando está escrito aqui em Apocalipse que onde habitas é onde está o trono de Satanás, não simboliza um prédio, não é um monumento específico, mas um sistema, uma ideologia, uma cultura que operava na cidade de Pérgamo. Entende? Então, o que nós temos que olhar aqui?
é as ideologias que estão presentes no mundo hoje e para quem elas apontam. Posso fazer uma perguntinha básica aqui no devocional? Quem é o anticristo, na sua opinião? Quem você acha que é o anticristo? Algumas pessoas vão dizer assim, o anticristo é o presidente do país tal, ou o anticristo é o líder da religião tal, o anticristo é esse, o anticristo é aquele. Mas é interessante, gente, que lá em primeira carta de João, capítulo 4, vou até abrir rapidamente com vocês aqui, João ele nos traz uma lição muito interessante sobre quem é o anticristo, sobre a identidade do anticristo. 1 João, capítulo 4, versículos 2 a 4. Versículos 2 e 3. Olha o que está escrito. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Observe que há 2000 anos atrás, João ele escrevia uma carta dizendo que o espírito do anticristo já estava no mundo. O que eu quero sinalizar aqui é que mais do que identificar a pessoa, eu acredito que sim, haverá um homem que incorporará fisicamente o anticristo. Nós precisamos discernir a atuação do anticristo no mundo, porque esse espírito anticristão, ele está em operação há milênios. Desde quando João escreveu essa carta, isso já era fácil de se notar. Tiago, como que eu faço para discernir o espírito do anticristo? É muito simples. Você precisa olhar para uma ideia e ver para onde aquela ideia aponta. Olhe para uma ideia e veja para onde essa ideia aponta. Esse é o primeiro passo. Agora vem aqui o pulo do gato. A consultoria profunda aqui agora que eu vou te dar. Quando você olha para uma ideia e vê para onde ela aponta, você tem que entender quais as consequências da aplicação dessa ideia. Porque a maioria das ideias que são propagadas no mundo, elas são travestidas de amor. Elas são travestidas de bondade. Quando um político, um ditador, um monarca maldoso, quando ele ascende ao poder, no discurso dele, ele está trabalhando ali para o bem da população. Ele está falando, olha, eu estou fazendo isso aqui para proteger vocês, para melhorar a vida de vocês. Porém, aquelas ideias, quando colocadas em prática, acabam destruindo uma série de vidas, acabam destruindo a sociedade, entende? Então, não é só olhar para o que a ideia está falando, é olhar para a consequência daquela ideia quando colocada em prática. Então, isso vai te ajudar a entender se essa ideia tem o espírito do anticristo ou se essa ideia aponta para Cristo. Entende? Nos discursos, as ideias são muito parecidas. Todo mundo quer o bem. Todo mundo quer fazer o bem. Porém, quais as consequências de colocar essa ideia em prática? Isso vai te ajudar a entender se aquela ideia é movida por Cristo ou se é movida pelo espírito do anticristo, que vai na direção contrária a Cristo. E uma outra curiosidade até sobre essa questão do anticristo, gente, é que esse nome anticristo, quando nós vamos ali para o original da Bíblia, a ideia não é necessariamente alguém que se opõe a Cristo, mas alguém que substitui Cristo, entende? É você tirar Jesus do centro e você colocar outra coisa no lugar de Jesus. É isso que nós vemos na sociedade hoje. Todo mundo prega o amor, mas ninguém quer Jesus, né? O amor que Jesus pregou, todo mundo quer, mas ninguém quer Jesus. A gente tira Jesus e coloca outra coisa, outra pessoa, outras ideias no lugar. Então, note que anticristo tem a ver com substituir Jesus. E Jesus é insubstituível. A pergunta que eu te faço é: quais as coisas do seu coração que tem substituído Jesus? Meu Deus, isso aqui é muito forte, muito forte. E aí, gente, você percebe que no próprio versículo 13, Jesus fala assim, ó, retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Quem foi Antipas? Antipas foi um pastor da igreja em Pérgamo que foi martirizado. Repetindo mais uma vez o que eu citei ontem, a recomendação de leitura, o livro dos Mártires, escrito por John Foxe, tá? John Foxe, F-O-X-E. E lá no livro dos Mártires tem também o relato sobre o martírio de Antipas, que foi pastor em Pérgamo, e ele foi morto
na verdade, a morte dele, ele foi colocado dentro de um boi feito de bronze. É uma escultura de um boi feito de bronze, ele era colocado dentro do boi, e ali o boi era lançado no fogo. Né? Basicamente, ele morreu assado, né? Foi queimado até a morte o bispo Antipas, o pastor Antipas da cidade de Pérgamo. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha que interessante, gente. Jesus ele traz alguns elogios para a igreja de Pérgamo e ele traz algumas críticas. Concernente às críticas, rapaz, a ler aqui. Desculpa. Concernente às críticas, Jesus fala o seguinte: tenho poucas coisas contra ti. Uma das coisas é que vocês seguem a doutrina de Balaão. Tem alguns lá que seguem a doutrina de Balaão. Tiago, o que é essa doutrina de Balaão? Balaão é uma figura de um profeta pagão no Antigo Testamento que foi contratado por um rei chamado Balaque. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Talvez você já viu a famosa frase: ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Quem falou essa frase foi Balaão, um profeta pagão. E quando Balaão ele foi contratado para amaldiçoar, para fazer um trabalho, né, digamos assim, contra o povo de Deus, ele abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele vai amaldiçoar, ele acaba abençoando. Ele tenta amaldiçoar e não consegue. E Balaão ele dá uma espécie de consultoria para Balaque. Ele fala assim para Balaque: olha só, não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Deus já abençoou o povo dele, não tem como amaldiçoar. Porém, vamos fazer o seguinte: comece a enviar prostitutas no meio do povo, para que o povo comece a se corromper, se corromper, se corromper, se corromper. E quando o povo se corromper, uma brecha vai ser aberta. E quando essa brecha for aberta, você ataca o povo e eles perderão a batalha. Então, na verdade, a doutrina de Balaão, ela é um ensino sobre como muitas vezes Satanás nos destrói, gente. Olha só, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. O que eu considero o mais profundo devocional é aqui agora que eu vou falar. Desse devocional mais profundo. Quando Satanás não consegue te derrubar pela perseguição, ele muda a tática e começa a usar a sedução. Meu Deus do céu, preste bem atenção nisso aqui. Vou repetir. Quando Satanás não consegue te derrubar pela perseguição, ele muda a tática, muda a estratégia e passa a utilizar a sedução. Entende? Então, Balaão, ele ensina uma técnica de sedução para destruir o povo de Deus. E Jesus está apontando aqui, ó, tem alguns de vocês que seguem a doutrina de Balaão. Gente, nós precisamos vigiar, porque o pecado, ele tem mais poder de destruição sobre as nossas vidas do que o diabo. Recentemente, até coloquei no meu Instagram um post lá cujo título foi A Culpa Não É do Diabo, né? E eu mostrando sobre como, muitas vezes, nós abrimos brechas para que a nossa vida seja destruída, nossa vida é destruída pelos nossos erros, e muitas vezes, para não assumir esse erro, a gente bota a culpa em Satanás. Né? Não, a culpa é do demônio, a culpa é do inferno que se levantou aqui contra a minha vida. Não, nós temos que vigiar, porque uma vida debaixo da presença de Deus, ela naturalmente já vai nos guardar dos ataques e dos enganos do inimigo. Amém, gente? Seguindo aqui, porque o tempo urge, o tempo não espera. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Uau! Jesus fala de uma doutrina dos nicolaítas, e ele diz que ele odeia. Gente, imagine, Jesus chegar para você e falar assim, ó, isso aqui eu odeio. E basicamente a doutrina dos nicolaítas, se for trazer para os tempos de hoje, ela está viva até os dias de hoje, tá? Os tempos de hoje nós chamamos ela de hipergraça. O que nós entendemos como hipergraça hoje era a chamada doutrina dos nicolaítas. Tiago, sou novo na fé, não tenho ainda essa linguagem teológica. O que é a hipergraça? A hipergraça também é chamada de falsa graça. E é um entendimento errado da graça de Deus. O que é que a graça de Deus faz conosco? Faz duas coisas. A graça de Deus nos salva e a graça de Deus nos reeduca. Ela nos salva e ela nos reeduca. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12 fala assim, a graça de Deus
se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 11. E no versículo 12 diz assim: e essa mesma graça nos ensina um novo modo de vida. Então, a graça de Deus, ela te salva e ela te educa. Ela sempre faz essas duas coisas. Sempre, sempre. Então, o que é a falsa graça? É a graça que, entre aspas, só salva, mas não transforma. Entende? Você conhece alguém que diz que é salvo, mas não é transformado? Essa pessoa está sendo vítima da falsa graça. E note que esse tipo de doutrina Jesus odeia. Gente, eu penso que para o coração de Jesus, é uma opinião minha, tá? Até vendo, né, as falas de Jesus para os fariseus, para o coração de Jesus, o cara que está perdido, enganado no pecado, fora da palavra, ele está numa situação menos pior, menos grave, do que o cara que conheceu a palavra, conheceu a doutrina do Senhor, mas que vive em hipocrisia. Então isso é muito sério, entende? A falsa graça, ela está assaltando muitos corações. Pessoas que querem a salvação de Deus, mas não querem a transformação de Deus. Meu Pai eterno, que é muito profundo. Gente, versículo 16. Coloquei até uma frase aqui, eu fiz uma anotação, não falei. Nem vou explicar, mas só vou falar para ficar no seu coração e você é que lute. Viver sem freios é viver sem Deus. Rapaz, eu vou até separar aqui, porque eu vou fazer um post sobre isso aqui no Instagram. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Viver sem freios é viver sem Deus. Misericórdia, muito forte isso aqui. Versículo 16. Arrepende-te, senão virei em breve até você e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tiago, que pedra branca é essa? Gente, a ideia dessa pedra branca tem três significados. Três significados. Dois, basicamente, estão associados a uma questão cultural, de que normalmente a pedra branca era uma espécie de senha para entrar numa determinada festa, entende? Então é como se Jesus estivesse dizendo, ao que vencer, ao que for salvo, vou dar uma senha para você entrar no banquete da vida. E tem também uma outra aplicação, que a pedra branca era entregue para uma pessoa quando ela era absolvida no tribunal. Você está sofrendo ali um julgamento, quando você é absolvido, você recebe uma pedra branca com um símbolo de que você está absolvido. Então, essa pedra branca diz respeito também à absolvição que nós temos, dos nossos pecados por conta do sacrifício de Jesus. Todas as vezes que nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar de um acesso, um livre acesso ao Santo dos Santos e da absolvição, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu te louvo, porque o Senhor enche o nosso coração com fôlego de vida e com instrução para viver. Eu quero te pedir, Pai, pelo teu Santo Espírito, que o teu favor, que a tua voz seja soprada nos ouvidos e corações de todos que estão aqui comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas. Deixa um comentário aqui também, estamos juntos sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração, gente, até a próxima. Tchau, tchau.